apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. E louvores, levantamos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores, levantamos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, digam, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, te pedimos a ministração dos teus anjos em nosso favor, a manifestação do teu Espírito em nossas vidas, a revelação da tua palavra, e o perfeito entendimento espiritual que só o Senhor pode dar, coisa que nenhum homem pode fazer. Por isso falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, a sabedoria de Deus que está oculta em mistérios. Senhor, revela essa sabedoria para a tua glória, em nome de Jesus. Levante a mão e digam: digno és de glória. Amém, Abba Pai. Glória a Deus. Graça e paz, ovelhas aqui em Santo André, no MGA Santo André, São Paulo. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, no YouTube, nos grupos, vários grupos de WhatsApp. Você que me assiste agora direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz. Hoje é a terceira ministração que eu tenho da série de mensagens. A primeira mensagem teve por tema o que é ser apóstolo. A segunda, o que é ser profeta. E a terceira ministração, o que é ser evangelista. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e vamos começar a participar desta verdadeira ceia. Esta é a ceia que o Senhor disse: se alguém ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, né? Então você que é ovelha e ouve a voz do Senhor, abra a porta do seu coração, que é a sua mente, para receber a graça e o apostolado. Então haverá uma verdadeira ceia, uma ceia espiritual. Como Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a verdadeira ceia que nós vamos agora cear juntamente com o Senhor. Efésios 4, quem já achou Efésios 4, diga amém. No verso 11, o nosso texto central de todas as 5 ministrações, serão 5 ministrações, esta é a terceira, tá? O nosso texto central partirá sempre de Efésios 4, 11, onde Paulo disse: e ele mesmo deu uns para apóstolos, já expliquei o que é ser apóstolo, outros para profetas, já expliquei também na segunda parte, e outros para evangelistas, que é o que eu vou falar hoje, tá? Não vou nem ler o restante do texto, porque a cada ministração eu vou ler Efésios 4:11, onde fala sobre 5
ministérios, ou 5 dons ministeriais, ou ainda o ministério quíntuplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer um dos 3 termos está certo, tá? Dons do ministério, dons ministeriais, ou o ministério quíntuplo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É preciso entender e compreender cada chamado, cada ministério. E antes de eu começar a explicar sobre o terceiro dom ministerial, que é evangelista, eu vou falar hoje o que é ser evangelista. Antes de tudo, é preciso que vocês entendam que para cada dom ministerial é necessário uma unção. Sem a unção, o dom ministerial não funciona. Por quê? Porque não é algo que se aprende com os homens. Apóstolo não é um curso que a pessoa faz em algum lugar e recebe um diploma de apóstolo, um certificado de apóstolo. Não existe certificado ou curso de profeta. Não existe certificado ou curso de evangelista, ou de pastor, ou de mestre. Espiritualmente não, só se os homens criaram por aí. E eu sei que já criaram, né? Então dão diplomas para pastor, diploma para isso, diploma para aquilo. Mas na verdade, isso é só para serem vistos pelos homens. Porque o que vale e o que permanece e o que prevalece é o dom dado por Deus, que é regido, que é operado na manifestação do Espírito Santo, que é a unção. Então, não existe apóstolo sem a unção do Espírito Santo. Não tem como exercer o dom ministerial de profeta sem a unção do Espírito Santo. Então são 2 coisas distintas, mas que acompanham: a unção e a manifestação do Espírito Santo. O que é a unção? É algo que está na pessoa. Ou unção de apóstolo, ou unção de profeta, ou unção de evangelista, ou unção de pastor, ou unção de mestre. Uma coisa é a unção, outra coisa é a manifestação do Espírito Santo. Estão me entendendo? Por exemplo, eu pratico futebol. Quando estou jogando futebol, eu não sou apóstolo. Se eu estou jogando bola, como é que eu vou ser apóstolo? Se eu estou jogando bola numa equipe, que eu tenho uma função na equipe, eu sou atacante. Então, se eu estou ali para fazer o gol, eu estou precisando receber a bola de quem joga no meio campo. Então, eu não estou nem lembrando em apóstolo nesse momento. Eu não estou pensando em apóstolo, não estou pensando em profeta, não estou pensando em pastor, não estou pensando em evangelista, não estou pensando em mestre. Eu estou praticando um futebol, um esporte. Está me entendendo? Então, nesse momento, não tem nada a ver com apóstolo, com profeta, com pastor. Então ali é o Marcos Gomes que está praticando aquele esporte. Não é o apóstolo, é o Marcos Gomes. Está me entendendo? É possível, já aconteceu várias vezes, que no momento ali não, porque eu estou praticando um esporte, numa equipe com 11 jogadores. Mas é possível que haja manifestação do Espírito Santo em mim ou em alguém para exercer o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Está me entendendo? O que eu estou querendo te mostrar? Que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, é um ser humano, normal. E ele tem a vida dele normal. Ele vai no banco pagar a conta, ele vai no hospital, ele vai na farmácia, ele vai no mercado, ele vai na feira, ele compra sapato, ele prova o sapato para ver se serve, ele vai comprar uma camisa, ele vê se a camisa serve. Ele é um ser humano normal. Ele vai almoçar, ele come arroz com feijão, ele vai no banheiro, ele toma banho, ele dorme. Então, é um ser humano normal. Por isso que os dons ministeriais só funcionam com a unção e a manifestação do Espírito Santo. Porque senão, como é que um apóstolo vai jogar futebol se ele está ali como apóstolo? E ali é outra área. Não é uma área apostólica. É uma área carnal, terrena, física. Carnal quer dizer física, algo para o corpo físico. É um esporte que está sendo praticado, é um futebol. Então não tem nada a ver com o apóstolo.
Salvo, e isso não é impossível, se houver... Por que não é impossível? Porque o Espírito Santo habita no crente. Então, se o Espírito Santo habita, nosso corpo é dele, não é de nós, ele pode habitar, manifestar a hora que ele quiser. Amém? Não tem hora, Senhor, não manifesta agora não que estou jogando bola. Isso não existe, ele pode manifestar. Eu já tive manifestações do Espírito Santo em vários momentos da minha vida. Dirigindo o carro, conversando com uma pessoa na rua, no mercado, já preguei em vários lugares. Em vários lugares e várias situações, o Espírito Santo já se manifestou. Mas ele não pode. Claro que pode. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque não somos de nós mesmos. Terceiro, porque ele habita em nós. E ele não vai mandar um e-mail para nós ou uma mensagem no WhatsApp para dizer que vai manifestar meio-dia ou 4:30 da tarde. Como ele habita em nós, ele manifesta a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, quando ele quiser. Amém? Aí cabe ao crente, à pessoa, discernir. Cabe a ele discernir. O Espírito Santo, por ser Deus maravilhoso, ele num momento de um futebol, eu penso que ele não vai manifestar, porque se eu estou jogando bola, me preparando, me posicionando para receber uma bola, como que ele vai se manifestar? Eu vou receber uma bola, eu não vou pregar para o meu parceiro e nem para o adversário. Então é outro momento, né? Mas, não sei, né? Deus é Deus, né? Todas as coisas colaboram para o bem. De repente, há uma manifestação ali, em algum momento, para que haja um fruto. Não sei, né? Não sei, essas coisas eu não sei te falar, porque não aconteceu ainda. Bom, duas coisas distintas e que caminham juntas. Todos vocês, tanto aqui na igreja como você que me assiste no mundo, pela internet, vocês não podem esquecer isso nunca mais. Eu vou entrar no meu assunto, mas eu quero falar mais uma vez. Cada dom ministerial, cada dom, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, cada dom necessita de a unção, ou seja, se é o apóstolo já tem a unção, se é profeta já tem, se é evangelista já tem. A unção não vai ser dada na hora, a manifestação é dada na hora, a unção não, a unção já está, a unção permanece. Quem está entendendo? De modo que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ele é uma pessoa normal, que vai no mercado, que paga a conta, que vai no dia a dia, e ele está andando na rua e é um apóstolo. E ninguém sabe, porque não está escrito apóstolo na testa. Ele é um profeta, está no mercado, na fila do banco. Às vezes está na sua frente, ou atrás de você, na fila do banco, é um profeta. É um evangelista, é um pastor, é um mestre, é um apóstolo, e você não sabe. Então, não existe uma roupa de apóstolo, não existe uma roupa de profeta, de pastor, de evangelista, não existe um crachá, não existe algo marcado, fisicamente falando, para que alguém identifique um pastor ou um apóstolo. Estão entendendo? Então, a unção já está na pessoa. Você só vai saber se é quando houver uma manifestação. Aí quando ele abrir a boca, você vai saber se ele é ou não. Como aconteceu com a mulher do poço de Samaria, aquela samaritana que estava conversando com Jesus, em João 4, quando Jesus disse, olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Aí ela, João 4, 19, Senhor, vejo que tu és um profeta. Ou seja, ela não sabia que ele era um profeta. Quando ele deu a revelação, ou seja, quando ele abriu a boca, aí ficou revelado que ele era um profeta. Isso quer dizer o quê? Um profeta pode estar em qualquer lugar. Pode estar na feira, pode estar no banco, pode estar no mercado, você nem sonha que é um profeta. Mas se ele falar com você, aí você fala, nossa, o Deus é com ele, hein? Olha a revelação que ele falou, não é igual aquele ser humano normal. Aí você vai perceber o dom ministerial. Amém? Última vez, diga comigo, o dom ministerial é acompanhado de uma unção e de uma manifestação do Espírito Santo. Tá claro? Olha só que interessante. Para exercer, quer escrever isso? Para exercer o dom ministerial, é necessária a manifestação do Espírito Santo. Ele não exerce a hora que ele quer exercer. Por isso que Paulo diz que não somos de nós mesmos. Tudo depende de uma manifestação do Espírito Santo. Tanto é verdade que você não prega o dia inteiro. Você não lava a louça, você não limpa a casa, você não dirige carro, você não vai no banco, você não vai no mercado. Você não fica pregando o dia inteiro, igual uma máquina. Por que não é assim?
Porque depende de uma manifestação do Espírito Santo. Segundo a vontade de Deus. Não é uma firma que você trabalha. Está me entendendo? A vida espiritual, para exercer um ministério, precisa da manifestação do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3, que a nossa capacidade não vem de nós, vem de quem? De Deus. Então, mas o profeta tem que se vestir para profetizar? Não. Ele pode estar na fila do banco e de repente começa a conversar com alguém, o Espírito Santo manifesta e ele começa a dar revelação. Está ali na fila do banco, não está na igreja, não é hora de culto. Às vezes está na feira comprando laranja, encontra uma pessoa lá, aí está escolhendo a laranja, aí conversa vai, conversa vem, e o Espírito Santo manifesta, e ele não precisa avisar, olha, o Espírito Santo está manifestando. Ele não precisa falar nada. Quando eu digo manifesta, começa a fluir, a revelação começa a fluir. Aí ele começa a exercer o dom ministerial ali mesmo. Ele não precisa falar, espera um pouquinho que eu vou ali pôr uma roupa de pastor, ou pôr uma roupa de profeta. Espera um pouquinho que só domingo que eu vou poder falar. Não é. Se o Espírito Santo habita nele, ele com sabedoria e discernimento, poderá ser usado por Deus a qualquer momento. Amém? Última vez, o dom ministerial, ou seja, qualquer um dos 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons ministeriais só funcionam com quem tem a unção. Quem não tem a unção de apóstolo, você vai perceber que não é apóstolo. Quem não tem a unção de profeta, você vai perceber que não é profeta. Quem não tem a unção de pastor, só vai perceber que não é pastor. Quem não tem a unção de evangelista, você vai perceber que não é evangelista. Quem não tem a unção de mestre, ele enrola para lá, enrola para cá, gagueja, não sabe explicar, porque ele não tem a unção de mestre. Você vai perceber. Então, cada ministério precisa da unção. Afora a unção, para exercer o ministério, uma manifestação do Espírito Santo. Você percebe isso nos meus escritos, ministração profética, que eu não escrevo a hora que eu quero, todo dia, o dia inteiro. Às vezes dia 10, dia 5, dia 8, dia 20, meio-dia, de manhã, de noite, de madrugada. É a hora que o Espírito se manifesta. Então, ele me inspira e eu escrevo. Né? Por inspiração do Espírito Santo, eu já escrevi mais de 40 apostilas, tenho mais de quase 100 músicas de louvor e adoração por inspiração do Espírito Santo. Eu não faço a música a hora que eu quero. Eu não escrevo sobre um assunto a hora que eu quero. Tem gente que fala assim, pastor, quando é que você vai falar sobre esse assunto? Não é quando eu vou falar. Quer que eu fale a verdade? Eu não sei quando eu vou falar. Você não vai falar? Acho que vou. Quando? Quando Deus revelar e autorizar, eu falo. Amém, abençoado? Vocês estão entendendo como que funciona? Não é igual na religião. Tudo combinadinho. Sabe essas igrejas que você mal entra na igreja, já tá, tem igreja assim, você vai saber qual que é. A pessoa está chegando, já tem uma pessoa lá te entregando o papelzinho da liturgia, como vai ser o culto. Não tem isso aí também? Né? Já foi em algum lugar assim? Você conhece, né? Vai começar a missa, mas não é só missa, que eu já fui em culto também que tem isso. Eu já fui em culto, pregar em igreja evangélica, de crente. Chega lá, quando eu estou chegando, já estão entregando o papelzinho como vai ser. Olha, tal, 8 horas, louvor tal. 8h15, o testemunho tal. 8h35, o coral. 8h55, as irmãs cooperadoras. 9 horas, a mocidade. 9h30, está tudo combinado. Está me entendendo? Isso é humano. As coisas que é movido pelo Espírito Santo, não é assim não. Tem ordem, tem decência, mas é segundo a vontade de Deus, abençoado. Eu não posso vir aqui com um papelzinho litúrgico, litúrgico, rituais, né? Eu não posso vir com uma liturgia aqui, já dizendo como vai ser amanhã, se eu nem cheguei amanhã. Hoje é quarta ainda, eu não sei como vai ser quinta. Pastor, como vai ser domingo? Não sei, abençoado. Se eu estiver vivo amanhã, quinta, se eu estiver vivo sexta, se eu não morrer no sábado, e se eu estiver vivo domingo para chegar no culto, aí nós vamos ver como vai ser. Mas você não sabe? Posso falar a verdade? Nem imagino. Estou sendo o mais sincero possível. Nem imagino como vai ser o culto domingo. Eu penso que se eu estiver vivo, domingo eu vou estar aqui, aí eu vou louvar a Deus, vou orar, e aí eu vou pregar. O quê? Não sei. Eu vou pregar o que Ele me der. Às vezes Ele dá uma semana antes, dá um mês antes, às vezes não dá, às vezes dá na hora.
Muitas vezes, e 25 anos de ministério, muitas vezes, graça e paz, irmãos. E aí? Não sei o que eu vou falar. Ah, pastor, você já falou graça e paz e não sabe? É verdade. E o que você faz? Ah, eu falo uns 50 graça e paz até ele falar alguma coisa. Graça e paz, irmão. Graça e paz, hein? Graça e paz. Graça e paz para o senhor também. Até ele revelar. O que eu tenho que falar? Bom, vamos no nosso assunto? 1 Coríntios capítulo 1. O assunto hoje. O que é ser evangelista? 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. É verdade, isso aí está abençoado. Não pensa que eu sei tudo não, que eu não sei tudo, hein? Eu só sei o que eu vou falar quando ele fala. Ele pode falar um mês antes, ele já fez isso várias vezes. Pode falar 5 meses antes, já fez várias vezes. Ele pode falar 1 ano antes, ele já fez também. Ele pode falar 1 semana antes, 1 hora antes, 1 minuto antes, na hora. E aí como que você fica? Como é que eu fico? Eu fico falando graça e paz. Até ele revelar. Pastor, mas às vezes ele dá em cima da hora. Você que não sabe, irmãos. Cada pregação que eu já fiz aqui que você nem sonha. Mas você chegou aqui sem nada, E o que você fez? Bom, já se passou 25 anos. Eu já fiz várias assim. Às vezes começa por fé. Isso é um mistério. O que é ser evangelista? Olhem para mim antes de eu ler o 1 Coríntios 1. Evangelista vem de qual palavra? Evangelho. Então, evangelista vem de evangelho. Logo, um evangelista faz o quê? Evangeliza. Evangelho, evangelista, evangeliza. O que é evangelizar? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 1, verso 17. 1 Coríntios. O assunto hoje, o que é... Alô, nesse assunto aqui, Deus vai te explicar que tem muitos aí que não é evangelista, hein? Não basta dizer que é evangelista. Esse assunto aqui é tão sério de ser evangelista, que esse ministério tem 25 anos, não tem mais que 3, 4 evangelistas aqui. Você vê que não é fácil. Evangelista nato. Estou falando evangelizar, todos podem evangelizar e devem. Estou falando evangelista, unção de evangelista. É igual profeta. Paulo diz, são todos profetas? Não são, mas todos podem profetizar. Coríntios 12, 29. São todos profetas? Não, mas todos podem profetizar. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Todos podem profetizar, um depois do outro. Então, não necessariamente tem que ser profeta para profetizar. Por quê? Porque profetizar é um ato que acontece através de uma manifestação do Espírito Santo. E ele pode manifestar num profeta como numa pessoa qualquer, normal. Ele não usou uma mula uma vez, um jumento, para falar com Balaão. E o jumento não era profeta. Então, evangelho, para você entender o que é ser evangelista, o que é um evangelista, primeiro você tem que partir do princípio, da palavra. Nas igrejas da lei está cheio de evangelistas. As pessoas põem um paletó e gravata, pegam uma pastinha e já fala que é evangelista. Eu conheci muitos assim. Já conheci vários. Não sei vocês, eu já conheci. Eu não vou falar nomes, né? Evangelista tal, evangelista ciclano, evangelista beltrano. E eu analisava, eu não vi ele evangelizar nada. Eu já percebi, eu não era bobo, eu ficava olhando. Evangelista tal. Aí eu filmava, não prega, não evangeliza. O que ele fazia? Ele ia de igreja em igreja, de paletó, gravata, com uma pastinha, e ele falava que ele era evangelista. Eu já vi muito isso aí, mas eu nunca vi ele evangelizar ninguém. Como que é evangelista? Primeiro que evangelista é alguém que conhece o evangelho. Já começa por aí. E os evangelistas da lei que eu conheci, nenhum conhecia o evangelho. Está me entendendo? Se você não conhece o evangelho, como que você pode ser evangelista? Ou seja, como é que você pode falar do evangelho se você não conhece o evangelho? Porque o evangelista evangeliza.
E o que é evangelizar? É falar do evangelho. Evangelho, evangelista, evangeliza. 1 Coríntios 1, 17. 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo, Paulo falando, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Então o que Paulo está dizendo? Que ele foi enviado para evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar é falar do evangelho, é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho. Então, se não anuncia o evangelho, se não fala do evangelho, se não prega o evangelho, não é evangelista ou não está evangelizando. Se vocês pegar o nosso folheto, você sabia? Eu tenho aqui, ó. Olha aqui. Esse é o folheto de evangelização oficial do MGA, do Ministério Graça e Apostolado. Tudo que tem aqui foi uma revelação que Deus me deu. Tem gente aí que já copiou, né? Vai vendo o que eu vou falar, hein? Vai vendo o que eu vou falar. Teve pastor que teve a coragem de copiar, nem disfarçou a ordem, e eu conheço minha escrita, tá? Eu conheço como que eu escrevo. Tem pastor que já teve coragem de copiar e colocou o endereço da igreja dele embaixo. Eu nunca faria isso, eu nunca faria. Nunca eu faria isso aí. Eu não posso pegar a música do Roberto Carlos, amada, amante. Eu não posso pegar a música dele e colocar Marcos Gomes embaixo. Posso fazer isso? Eu penso que eu não posso fazer isso aí. Mas eu já vi pastor por aí, né? Uns ministérios que pegaram. Eu não vou processar ninguém, mas eu acho que, né? Pegou, colocou igualzinho, só copiou e colocou embaixo a igreja dele e o nome dele. Quer uma pior? Tem pastor e igreja. O pastor teve a coragem de pegar uma apostila minha e copiou e colou e colocou o nome dele embaixo. O assunto é meu, foi eu que escrevi. Eu conheço minha escrita. Eu sei como que eu escrevo. Então, abençoado, não adianta você só copiar. Dá uma disfarçadinha, né? Dá uma disfarçada. Eu sei quando eu escrevo em maiúsculo, quando eu escrevo em minúsculo, se eu coloco travessão, se eu coloco... Eu conheço a minha escrita. Dá uma disfarçada, abençoado. Muda a ordem e tal, para me enganar. Assim eu não fico falando essas coisas, né? Aí eu não percebo, né? Mas teve um pastor aí em Itanhaém que deu muito na cara, né? Ele copiou, colou e pôs o nome dele. Pô, pastor, estava indo tão bem, meu. Dá uma disfarçadinha, né? Eu conheço a minha escrita. Eu conheço o que eu prego e ensino. Né? Bom, deixa eu voltar no meu assunto. Então, esse folheto aqui é um folheto oficial do Ministério Graça e Apostolado. É uma revelação. Os textos contidos aqui e da forma que está escrito fazem mais de 20 anos. Eu que elaborei esse folheto. Os textos do folheto, eu que elaborei. Por inspiração do Espírito Santo. Tudo bem. Então, esse folheto é um folheto de evangelização. Evangelização vem de evangelizar. Evangelizar vem da palavra evangelho. 1 Coríntios 1, 17, Paulo disse, Cristo me enviou para evangelizar. Então, quando você está entregando esse folheto, que tem o evangelho, mesmo que você não seja um evangelista, você está evangelizando. Quem está entendendo? O que vocês não podem misturar ou confundir é que evangelista é um dom ministerial para um homem ou uma mulher que tem uma unção para isso. E o Espírito Santo se manifesta nele para fazer tal obra. Isso é um evangelista. Agora, evangelizar é outra coisa. Todos podem e devem evangelizar. Por quê? Primeiro, porque vocês têm o Espírito Santo. Segundo, porque vocês conhecem a palavra, que é o evangelho. Então, não precisa esperar ser evangelista para evangelizar. Está claro aí? É a mesma coisa do assunto do profeta. Todos são profetas? Não. Mas todos podem profetizar. Todos são evangelistas? Não. Mas todos podem evangelizar. Você quer ver? Todos são pastores? Eu não sou pastor consagrado, mas você pode pastorear. Quando você prega para uma pessoa, quando você ensina uma pessoa, você traz a pessoa na igreja, você está pastoreando ela. Ô irmão, como é que você está? Abençoado, então aqui diz que você é abençoado. Eu não estou lá, a pastora não está lá, não é dia de culto. Você está fazendo isso aí. Então é uma ovelha que você está cuidando. Você não é pastor, mas está pastoreando.
Está claro ou não está claro? Então, 1 Coríntios 1, 17, Paulo disse: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Como que Paulo evangelizava? Como? Coríntios 1, 17. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz quer dizer morte, para que a morte de Cristo não se faça vã. O que Paulo está dizendo? Se eu deixar de falar do que Cristo fez por ele na cruz, para batizar ele, eu estou tornando a morte de Cristo em vão. É isso que Paulo estava falando. Cristo me enviou não para ser igual João Batista. O que João Batista fazia? Batizava. E Paulo evangelizava. Está claro. Está claríssimo. Ó. Coríntios 1, 17. O João Batista batizava. Mas eu, Paulo, evangelizava. Que tem pessoas que têm o absurdo. Isso é uma heresia enorme, né? Eu já vi pastor falar isso, igrejas e ministérios e denominações. Falar assim, não, mas esse texto aqui, Paulo disse que ele não batizava, mas quem batizava era Timóteo, Tito e Filemão. Ah, é? Me mostra aqui o Timóteo batizando alguém. Fala besteira, pastor. Não sabe explicar, fica quieto. Amém? Não conhece, não sabe explicar, fica quietinho, para não passar vergonha. Eu já ouvi muitos pastores falar isso, principalmente batista. Ah, Paulo disse em Coríntios 1, 17 que Cristo não enviou ele para batizar, mas quem batizava era Timóteo, era Tito e Filemão. Paulo não batizava, eles batizavam. Então me mostra na Bíblia o Timóteo batizando alguém. Então me mostra na Bíblia o Filemão batizando alguém. Me mostra na Bíblia o Tito batizando alguém. Ah, mas Paulo batizou sim, ele batizou alguns. Ele disse aqui no verso 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo batizou alguns, quando estava no meio dos judeus. Quando a graça lhe foi plenamente revelada, e ele foi aos gentios, ele nunca mais batizou ninguém. Olha lá, Coríntios 1, 17, para que a cruz de Cristo não fosse vã, a morte de Jesus não se tornasse em vão. Ou seja, o batismo nas águas anulava a morte de Jesus. Se alguém crê no batismo em águas e não crê na morte e ressurreição de Jesus, se ele crê no batismo em águas, ele está anulando a morte de Jesus, o sacrifício da cruz. O que Paulo está dizendo? Que o sacrifício da cruz, morte e ressurreição, é incomparavelmente além, acima, superior que um mero simbolismo batismal, se é em batistério, se é no Rio Jordão, se é no Japão, se é na Lua, não interessa onde é. Água é água, e água não pode ser comparada nunca com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você não vai achar que a água é mais importante que o sangue, né? Se a água fosse mais importante, não precisaria ter derramado o sangue, certo? Porque João Batista já batizava antes do sangue ser derramado. Então era só falar, Senhor, não derrama o sangue não, nós vamos continuar batizando, igual João Batista. Então por que João Batista batizava? Era uma anunciação profética. João Batista trazia, e ninguém enxergava isso. E até hoje, nenhum evangélico entende isso. Isso é uma revelação. João Batista batizava. Ele trazia, no batismo que ele fazia, uma mensagem profética. Quando João Batista batizava alguém, ele era profeta. Quando ele batizava alguém, profeticamente, estava dando a entender o quê? Mateus 3,11. Eu te batizo com água, mas após mim... ele te batizará, estou resumindo, né? Após mim vem aquele que não sou digno, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele queria dizer? Eu com água, ele com o Espírito Santo. Ou seja, dois batismos diferentes. Está claro ou não está claro? O que ele anunciava? E tem mais, hein? Isso nenhum pastor evangélico fala. Tem mais. João Batista nunca batizou nenhum gentil. Mateus 3, verso 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quem? Os judeus. Na Judéia. Lá na Judéia, os judeus foram batizados por João Batista. João Batista nunca batizou um único gentil. Logo, o batismo de João Batista era explicitamente um batismo judaico. Que nunca teve nada a ver com o povo gentil. Nunca.
E aí as igrejas evangélicas apareceram e começaram a imitar João Batista, quando na verdade quem disse para imitar foi o apóstolo Paulo. Não foi João Batista que disse, foi Paulo que disse, sede meus imitadores. Mas o sistema está tão equivocado que eles seguem João Batista e não Paulo. João Batista nunca disse nada. Paulo disse, imitem a mim como eu imito a Cristo. Quer o endereço? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O João Batista nunca falou nada. Pelo contrário, ele falou, eu te batizo com água, judeu. Mas ele baterá com o Espírito Santo, judeu, gentil, toda sorte de povos e línguas. Amém? Então diga comigo, evangelista é um dom ministerial que está em uma pessoa. Essa pessoa pode ser homem ou mulher, tá? Porque Gálatas 3:28, Paulo diz que agora já não há mais nem macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo. Então diante de Deus não tem esse negócio de mulher, de homem. Ah, a mulher não pode pregar, porque Paulo diz que nas igrejas... É que a pessoa pega só um pedacinho, né? Se ler o texto abaixo, está escrito lá, ó, conforme a lei. Uma frasinha muda tudo, mas a pessoa não lê, ele pega só aquele pedacinho. Se continuar lendo, vai estar escrito lá, conforme a lei. Então, conforme a lei, mulher não podia pregar. Mas, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da... Está claro ou não está claro? Mas quando não tem conhecimento, fica difícil, né? Evangelista, vamos mudar de assunto. O que é ser evangelista? É o assunto hoje. Evangelista é um dom ministerial. Evangelista não é uma pessoa. Evangelista é um dom ministerial ou um dom do Espírito que está em uma pessoa. Abre um parênteses. Que pode ser homem ou mulher. Que o capacita, evangelista, o capacita o quê? A evangelizar. Como Paulo disse em Coríntios 1:17. Tá? Vamos ler outro texto? Você vai ver aqui que eu já te mostrei em Coríntios 1:17 que Paulo era um evangelista. Aqui, ó, Coríntios 1:17, Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Mas como se não bastasse, e o que o evangelista faz? Diga, evangeliza. E o que é evangelizar? É falar do evangelho. Como? Pregando, ensinando, ministrando, anunciando. Vamos ler aí 1 Timóteo 2. Veja na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. Está falando do pastor que copia, né? É feio isso aí, né? Não vai perder a salvação porque faz isso, mas é feio, né, pastor? Hã? Aí eu estou lá na internet, porque eu trabalho o dia inteiro. Aí está lá, o pastor pegou minha apostila, copiou, colou e colocou o nome da igreja dele e o nome dele. Ele tem que dar risada. Ô pastor, fala sério, pastor. Hã? Você já viu falar sobre direitos autorais e tal? Mas não vou nem estar nessa área, né? Então, é feio para um homem de Deus fazer isso, né? Não é? Copiar, colar e pôr o seu nome. Você está mentindo diante de Deus e diante da igreja. Você colocou o nome da igreja, colocou o seu nome como você, o autor. Não foi você que escreveu. Deus. É a mesma coisa. Por exemplo, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem falou isso? Foi Davi. Não foi Marcos Gomes. Quem falou? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem falou? Foi Paulo. Não foi Marcos Gomes, foi Paulo. Efésios 1:3 foi Paulo. Salmo 23 foi Davi. 1 Samuel foi Samuel que falou. Samuel falando com Saul. E por aí vai. Êxodo 14 foi Moisés que falou. Não posso falar que foi eu. Foi Moisés. Está claro ou não está claro? Então, pastor, essas coisas é simples, né? Vergonha ter que ficar falando essas coisas aqui, né? 1 Timóteo 2. Eu vou falar igual Jesus disse, ó. Vai e não peques mais. Vai e não coloca mais seu nome, né, pastor? Porque não foi você que escreveu. Não foi você que fez o folheto. Você pode usar o folheto à vontade, claro. Porque, mas né? Você pegar o folheto oficial, colocar a sua igreja, colocar o seu nome, pegar a minha apostila, copiar o assunto, colar e pôr o seu nome, todo mundo pensando que foi você que fez. Não foi você. Você aprendeu comigo. Como que você pôs seu nome? Estou sendo chato falar isso? Penso que não, né? 1 Timóteo 2,
Outra coisa que eu vou falar, que eu estou louco para falar isso aí, se eu não falar, eu vou morrer. As pessoas, isso está acontecendo muito ultimamente. E das igrejas em graça, não é igreja da lei não. A igreja da lei também acontece. Eu tenho os dois, né? Mas sabe o que está acontecendo ultimamente? A pessoa tem um pastor em graça e vem perguntar para mim. Pior, tem gente que está numa igreja em graça que tem apóstolo. Apóstolo rico, apóstolo famoso, igreja grande. E a pessoa vem perguntar para mim, pergunta para o apóstolo. Você não congrega lá? Mas eu sei o que está acontecendo. As pessoas não estão tendo confiança. Não é? Apóstolo rico, apóstolo famoso, igreja grande, está na televisão, vem perguntar para mim, pergunta para ele. Você não congrega lá? Você não congrega no MGA? Você congrega lá, então pergunta para o seu pastor, pergunta para o seu apóstolo. Se ele te ensinar errado, o problema dele. Mas vai que ele ensina errado, então deixa eu consultar o MGA, né? Ô apóstolo, o que você acha desse texto aqui? Aí vem em mim. Aí eu precisava falar isso. O que você acha disso? Só para você ver, né? Não tem... Se a pessoa congrega numa igreja em graça, tem um homem de Deus lá, por que vem perguntar para mim? Pergunta para ele. O que ele acha, o que ele pensa, como que ele vê o assunto. O cara está numa igreja em graça, vem me perguntar para mim o que eu acho do uso de véu, mas está numa igreja em graça, pergunta para o seu pastor lá. Ó. Ele é um pastor em graça, pergunta para ele, pergunta para mim. É claro, eu respondi e tal, mas eu não vou responder mais, hein? Porque eu não sou seu pastor. Não sou seu apóstolo. Sou seu irmão em Cristo. É diferente. Se você tem um pastor, fica debaixo da cobertura do seu pastor. Mas meu pastor está ensinando errado. Esse problema é seu. Então sai de lá e vem congregar no lugar certo. Pronto, já falei. Eu não vou ficar cuidando de você se eu não sou seu pastor, se eu não sou seu apóstolo. Eu sou pastor de quem submete ao meu pastoreio. Eu sou apóstolo de quem está debaixo do meu apostolado. Se você está debaixo de outro apostolado, então seu pastor é o outro lá. Se tiver certo ou errado, isso é um problema dele e seu, não meu. Então não me coloca no meio desse rolo aí, hein? Agora, se você quer que eu seja seu pastor, seja membro do ministério Graça Apostolado, tá? Submeta-se ao meu apostolado. Mas não fica misturando comida não, hein? Comendo um pouquinho lá, comendo um pouquinho aqui, que não vai dar certo, hein? Aí não vai dar certo. Deus não aprova isso aí. 1 Timóteo 2, verso 7. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem gente que está debaixo da lei aí, um pouquinho de lei, um pouquinho de graça. E Paulo disse que um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então, está na lei? Então fica na lei. Não, a graça. Então vive na graça. Por que está com o pé na graça e pé na lei? 1 Timóteo 2, 7. Amém? Posso ouvir um amém aí? É preciso ter convicções espirituais. E eu tenho uma mensagem sobre isso no nosso site. No nosso site, www.graceapostolado.com, procura lá, ó, Apostolado da Semana. Clica lá, vai ter centenas de mensagens. Eu ensino lá, aprendendo a ter convicções espirituais. Você está debaixo da lei? Então não pergunta para quem está em graça. Você está debaixo da lei? Vive debaixo da lei. Porque o meu pastor falou que o diabo... Então fica lá. Ele não falou que o diabo está lá? Então fica lá. Mas você falou que o diabo foi aniquilado. Mas eu não sou seu pastor. Eu falei pela Bíblia uma verdade, mas eu não sou seu pastor. O seu pastor é outro. Então é você e ele lá. Isso é respeitar o ministério. Paulo disse, olha, eu me esforcei para não lançar fundamento em obra alheia. Paulo disse. E Paulo disse também aos Coríntios, nenhum soldado, ele é, para Coríntios e para Timóteo, Paulo disse, nenhum soldado é recompensado se não lutar legitimamente. O que Paulo está falando? Se você é pastor lá, então você é pastor lá. Se eu sou pastor aqui, eu sou pastor aqui. Se você é ovelha de lá, então você é ovelha de lá. Se você é ovelha daqui, então você é ovelha daqui. E eu sou seu pastor aqui. Mas se você está lá, o seu pastor é aquele lá. Então você pergunta para ele. Mas ele está ensinando errado. Então o que você está fazendo lá? Amém? É assim que funciona, irmão. Mas meu pastor prega um monte de heresia. O que você está fazendo lá? Como que você fala meu pastor? Mas é meu... Então fica lá. Se ele é seu pastor, mas ele prega um monte de coisa errada. Isso é um problema seu, irmão. Não tem nada a ver com isso. Se você quer que eu seja o seu pastor, seja membro desse ministério. Aí eu vou dar minha vida por você. Ou então, você fica só ouvindo aí pela internet como um anônimo, né?
E aí eu não sou seu pastor, e nem você é a ovelha do ministério, e eu não sou seu apóstolo, e nem você é selo do meu apostolado. Você ouve como anônimo e chega na conclusão que você quiser. 1 Timóteo 2, verso 7. Isso não é um desabafo. Isso é uma admoestação e uma exortação. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu pensava que a igreja batista estava certa, eu estava na igreja batista. Eu estava na igreja batista, não estava na Assembleia de Deus. Estava na batista. Até que a graça foi revelada, então eu não estou mais na batista. Estava lá, mas nunca fui batista. Então rapei fora. É simples assim. 1 Timóteo 2, porque se você está num lugar que está anunciando coisa errada, você participa dos erros. Tá? É simples assim. Apocalipse 18, 4 e 5. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Então você está sabendo que está errado e está lá, isso é um problema seu. Você é participante do erro do pastor, ou do padre, seja lá quem for. Ah, o pastor conhece a Bíblia, mas ele está pregando coisa errada, ensinando errado, e você está lá, então você está participando do erro. Aí já é Gálatas 2, versos 5 e 6. Não submetemos a eles nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permaneça. Você está submetendo, então se comeu a carne tem que roer o osso. Está sabendo que está pregando errado, está vendo que está ensinando errado e está lá, isso é um problema seu. O Espírito Santo está mandando falar. Está errado, então vai para o lado certo. Vai onde está pregando certo, vai onde está em linha com a Bíblia, vai onde está em linha com a palavra. Não fica com um pé lá e um pé cá, que Deus, você não vai ter a aprovação de Deus nunca. Deus não aprova isso. Amém? Isso é Deus falando. 1 Timóteo 2, 7. Paulo disse, para isto fui designado. Algumas Bíblias diz enviado. O Espírito Santo está mandando falar mais. Eu sou obrigado a parar para obedecer ao Espírito Santo. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. O que você precisa fazer, meu irmão e minha irmã, é Hebreus 10, 9. Diga bem forte, Hebreus 10, 9. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É isso que você tem que fazer. Você não pode ficar com um pouquinho do primeiro e um pouquinho do segundo. Um pouquinho do primeiro e um pouquinho do segundo. Ouvindo o primeiro e ouvindo o segundo. Você não pode. Se você quer ser aprovado por Deus, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Romanos 14, 5. Cada um esteja bem consciente, esteja convicto na sua própria consciência. Você não pode ficar com um pouquinho de errado e um pouquinho de certo. Um pouquinho de heresia e um pouquinho da verdade. Deus não aprova isso nunca. Então o que tem que fazer? Hebreus 10, 9. Tira o primeiro e estabelece o segundo. É simples. Tira o primeiro. Tira a lei. A lei já terminou em Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Não estamos debaixo da lei. Romanos 6, 14. Então tira a lei. Ah, mas tem gente que eu amo, que eu gosto. Você vai continuar amando e gostando. A questão é só doutrinária. Não é sobre amor. É só uma questão doutrinária. Você vai continuar amando as pessoas. Eu amo muitas pessoas, mas eu não vou compartilhar de heresias. Eu tenho muitos irmãos que estão debaixo da lei. Irmãos evangélicos e tal, vivendo de heresias. Isso não quer dizer que eu não os amo. Eu os amo, mas eu não compartilho, não compactuo com heresias doutrinárias. Amor é uma coisa, doutrina é outra. Então se você quer ser aprovado por Deus, você tem que andar na doutrina perfeita, confirmada pelo Espírito Santo. Aí é a doutrina e o amor. O amor e a doutrina. Ah, mas aquele fraco na fé. Com a doutrina certa e o amor, você suporta o fraco na fé. É assim que funciona. Você tem que ter a doutrina e o amor. Aí você suporta o fraco na fé, você suporta seu irmão, aí é diferente. Mas você não tem a doutrina. Como é que você vai ter o amor se não tem a doutrina? Aí vira uma bagunça. Então, a palavra profética é Hebreus 10, 9. Tira o primeiro da sua... Eu tive que fazer isso. Eu já era pastor há muitos anos e tive que tirar o primeiro. Eu tirei o primeiro. Eu não tirei as pessoas da minha vida. As pessoas que eu amo, eu não tirei da minha vida. Continuo amando, converso, saúdo, abraço, converso, convivo. As pessoas não têm nada a ver com a doutrina. Agora, quem quer ficar na doutrina errada, isso é o problema de cada um. Mas você tem que tirar o primeiro da sua vida. E Deus está falando com você. Você sabe que Ele fala com você. Você não pode ficar ouvindo um pouquinho de lei e um pouquinho de graça. Até quando você vai viver assim? Ah, porque eu amo as pessoas. Não tem nada a ver o amor. Você vai continuar amando as pessoas. Você tem que se definir. Você não pode viver com um pouquinho da graça e um pouquinho da lei.
Um pouquinho da lei, um pouquinho da graça. Aí você não é nem Saulo e nem Paulo. Aí não dá, né? Ou é Saulo, que vai perseguir logo a igreja, ou então é Paulo, que é um homem de Deus que tirou a lei da sua vida. Saulo e Paulo não dá para ser. Eu tive que tirar o primeiro da minha vida. Eu sou filho de pastor e tive que tirar o primeiro da minha vida. É doutrinário. Tira o primeiro. Tudo que é da lei está fora. Ah, mas eu estou num lugar que só fala da lei. Então eu vou sair desse lugar. Isso não quer dizer que eu odeio meus irmãos. São irmãos em Cristo. Mas, em termos doutrinários, não tem como. Não dá para ficar. Porque eu preciso da comida pura. Não da comida com veneno. 1 Timóteo 2,7, Paulo disse: para isto fui designado. Algumas versões diz enviado. Timóteo 2,7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que esse texto tem a ver com o evangelista? Está aqui, ó. Timóteo 2,7. Fui designado pregador. O que o evangelista faz? Prega. Então está claro que Paulo era um evangelista. Ele tinha a unção de evangelista. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu vou começar em ordem decrescente e depois em ordem crescente. Ou seja, eu vou primeiro, de propósito, eu vou começar de trás para frente e depois eu falo a ordem certa. De trás para frente. Nem todo mestre é apóstolo. Nem todo pastor é apóstolo. Nem todo evangelista é apóstolo. Nem todo profeta é apóstolo. Agora na ordem normal. Mas todo apóstolo é profeta. Todo apóstolo é evangelista. Todo apóstolo é pastor. Todo apóstolo é mestre. Entendeu? De cima para baixo dá certo. De baixo para cima não dá. Porque mestre é uma coisa, apóstolo é outra. Mas o apóstolo também é mestre. Pastor é um dom ministerial. Apóstolo é outro dom, dons diferentes. Mas o apóstolo é pastor. Mas nem todo pastor é apóstolo. Longe, a maioria não são. A maioria dos pastores não são apóstolos. Não entende a graça, não conhece a graça, não compreende a graça, não lhe foi revelada a graça. Então, o pastor não tem nada a ver com o apóstolo. Mas o apóstolo é pastor. O evangelista é um dom ministerial, é uma unção que um crente tem. Mas nem todo evangelista é apóstolo. Eu tenho aqui o evangelista Marcelo, vou até citar ele aqui. Evangelista Marcelo de Caraguatatuba, ele é um evangelista nato. Ele tem a unção de evangelista, mas ele não é apóstolo. Ainda não é. Não sei se vai chegar a ser. Ainda não é. Ainda não tem essa unção de apóstolo. Mas ele tem a unção de evangelista. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é possível que haja mestre, pastor, evangelista e profeta. Mas isso não quer dizer que eles são apóstolos. Mas quem é apóstolo, é profeta, é evangelista, é pastor e é mestre. Por quê? Quem tem a unção mor, a unção de cima, tem as demais. Quem tem a de baixo, não tem a de cima. Não necessariamente. Vocês entenderam? Por isso que Timóteo 2,7, Paulo disse que ele era pregador, que significa evangelista, onde ele disse em 1 Coríntios 2, verso 17, que Cristo enviou ele para evangelizar. Vamos ver outro evangelista na Bíblia? Para terminar, Atos 21, abre aí. Então, é preciso entender, Atos 21, é preciso entender que evangelista, como apóstolo, profeta, pastor ou mestre, é uma unção, um chamado ministerial que está na vida da pessoa. Pode ser homem, como pode ser mulher. Porque a unção, Deus não fica fazendo acepção de pessoas e nem de sexo. Porque Deus é espírito, tá? Deus não é espírita. Deus é espírito. João 4:24, ele é espírito. Então, Gálatas 3:28, não há macho nem fêmea, todos somos um em Cristo. O dom, o chamado ministerial não está na carne masculina ou feminina, está no espírito da pessoa. Quem é apóstolo, quem é profeta,
quem é evangelista, quem é pastor, quem é mestre, esse dom já está lá, independente se é macho ou se é fêmea. Aí, quando o dom se manifestar, você vai perceber que o dom está ou não está. Né? Você não vai ver esses dons assim toda hora, o dia inteiro, em todo mundo, tá? Porque, me permita falar isso, tá? É uma verdade que eu vou falar. E me suporte. Nem todo pastor foi chamado por Deus. Você sabia disso? Alguém já sabia disso? Levante a mão quem sabia disso aí. Sabia que nem todo pastor foi chamado por Deus? Igrejas igual Universal, igual Mundial, igual essa igreja do Duque, do Agenor Duque, o pastor lá é igual vendedor de sardinha. É só pegar uma Kombi e sair na rua gritando, vendendo sardinha, vendendo batata. É facinho ser pastor lá. Ou seja, não precisa ter um chamado de Deus. Não precisa ter uma unção de Deus. É só aprender a falar igual Edir Macedo, já se torna pastor. Se ele aprender a falar igual Edir Macedo, for puxar saco, né? E aí vira pastor. Tem que ser puxar saco também. Eu lá nunca ia ser. Não ia ter jeito para mim lá. Então, nem todo pastor, e não é só pastor, né? Nem todo profeta é profeta. Dizer que pode dizer o que quiser, né? Nem todo apóstolo é apóstolo. Esse assunto há anos já vem falando sobre isso. Ou você não conhece pessoas que falam que é apóstolo, e eu venho aqui pela Bíblia e desmascaro, falo que não é. Não está cheio de gente que fala que é apóstolo na televisão? Você nunca vê ele pregando a graça? Como que é? Apóstolo na Bíblia, neotestamentário, ou seja, apóstolo do Novo Testamento, ele não tem outra função senão pregar e interpretar o quê? A graça de Deus. O cara fala que é apóstolo, ele nem a palavra graça ele não fala. Não é? Não é? Ele nem a palavra graça ele não fala. Como que ele é apóstolo se ele não prega a graça? Como que ele é apóstolo se ele não ensina a graça? Como que ele é apóstolo se ele não interpreta a graça de Deus em Cristo? Está lá vivendo de campanha, de corrente, arrancando dinheiro das pessoas, inventando campanhas e correntes. Que apóstolo não faz isso? O apóstolo da Bíblia não. Está claro ou não está claro? Atos 21. Tem aí mais uns 10 minutos para terminar. Atos 21, quem já achou, diga amém. Atos 21, versículo 8. Atos 21, verso 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, Lucas falando, tá? Lucas está falando, Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, os que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o apóstolo, amém? Filipe o pastor? Filipe o quê? Evangelista, para aí. Bom, se a Bíblia diz Filipe o evangelista, se ele fosse pastor, falaria Filipe o pastor, certo? Se ele fosse mestre, falaria Filipe o mestre. Se ele fosse profeta, falaria Filipe o profeta. Tanto é verdade que as filhas dele não foram chamadas de pastoras, nem de apóstolas, nem de mestras. Foram chamadas do quê? Profetisa. Quer ver isso? Olha lá. Ó. Atos 21, verso 8. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas solteiras que profetizavam. Agora, olha que interessante, nós estamos lendo Atos 21, 8 e 9, que fala da unção do ministério de evangelista. Olha o verso 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Quer dizer, você vê que a Bíblia é clara. Não tem interpretação, não tem hermenêutica, é o que está escrito. Está escrito no verso 8 que Filipe era evangelista. Não tem como assim, não tem mais, não tem. Ele era evangelista, era a unção que ele tinha. As filhas deles profetizavam. E no verso 10, tinha um profeta lá chamado Ágabo. Então, só aqui nós já vemos 2 dons ministeriais. No verso 8, o dom de evangelista, e no verso 10, o dom de profeta. Está claro? Estou terminando. Diga comigo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre
são dons ministeriais. Está claro ou não está claro? Dom ministerial. Não é alguém que fala, de agora em diante você vai ser o apóstolo. Tá? Não é assim. Não funciona assim. Olha Efésios 4:8. Ele mesmo deu dons aos homens. Verso 11. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele deu. Deus deu o dom. Então quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Amém, abençoado? E qual o problema de quem não tem? Nenhum. Não é mais salvo quem tem o dom de profeta, ou de apóstolo, ou de pastor. Como não é menos salvo quem não tem o dom. Está claro aí? Uma coisa tem a ver com a outra. Aliás, salvação não tem nada a ver com dons ministeriais e nem com dons espirituais. Paulo deixou claro isso. Coríntios 12:29, ele falou que dons ministeriais e dons espirituais não tem nada a ver com salvação. Ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, aí são dom ministerial. Espirituais, ele disse, falam todos em línguas, interpretam todos. O que ele está dizendo? Olha, dom ministerial e dom espiritual não tem nada a ver com, pela graça você é salvo. São ferramentas que Deus deixou ou colocou na sua igreja. Lembra? Coríntios 12:28. A uns Deus pôs aonde? Na igreja. Então diga comigo, os dons ministeriais e os dons espirituais são ferramentas espirituais que Deus colocou na sua igreja. São todos apóstolos? São todos profetas? Falam em línguas todos? Todos interpretam? Tem todos dons de curar? Mas tem uns que têm. Amém, abençoado? Há uns apóstolos, outros profetas, outros mestres. Uns falam em línguas, outros interpretam, outros dons de curar, operações de milagre, fé, discernimento. Isso é a segunda vontade de Deus. Vamos ler um texto aqui? 1 Coríntios 12. Vai lá, estou terminando, hein? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Olha como é que funciona, hein? Diga comigo, como funciona os dons ministeriais e os dons espirituais na igreja? Como é que funciona? Coríntios 12, verso 11. Está aqui, como funciona. 1 Coríntios 12, verso 11. Paulo disse, mas um só. It's only one. Um só. Somente um. Não tem outro, tá? Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito. O que ele faz? Diga, opera. Opera quer dizer que ele se manifesta. Operar é manifestar. Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito opera ou manifesta todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É como você quer? Não, como Deus quer. Um profeta, Deus quis. Outro apóstolo, Deus quis assim. Uma operação de milagres, Deus quis assim. O outro, línguas, assim Deus quis. O outro, interpretação. É como Deus quer. Por isso que eu falo há anos, não peça dons a Deus, não fica com aquela vaidade boba, eu quero dom de línguas, eu quero dom de visão, eu quero ser profeta, você não quer nada, abençoado. Nós somos salvos pela graça, amém? Nós somos salvos nem salvos seríamos, hein? João 1, porque a salvação veio para os judeus, e nós somos judeus, nós somos salvos pela graça, está claro ou não está claro? Então não fica exigindo nada não, hein? Você já tá no lucro de ser salvo, hein? Quem recebe? Fala pro seu irmão, você já está no lucro de ser salvo. Fala para ele, nem salvo você seria. Ainda quer exigir? Tá chegando agora, ainda quer... Tá pegando carona e quer ir na frente, irmão? Quem vai na frente é o dono do carro e a esposa. O carona vai atrás. Não é assim que funciona. Faltava você querer pegar o lugar da minha esposa no carro? A esposa seria o judeu, né?
Nós somos gentil vai no carro também, mas tem que ir atrás. Amém, pessoal? Último texto da noite, 2 Timóteo 4, para terminar. O assunto hoje foi o que é ser evangelista. Ora, evangelista é um dom ministerial que está em uma pessoa, homem ou mulher. Quando eu digo dom ministerial, eu digo unção, tá? Dom e unção é a mesma coisa. Não é unção com óleo, não precisa de falar isso aí, né? Unção do Espírito Santo. Unção em maiúsculo, não é unção em minúsculo, tá? Evangelista é um dom ministerial, uma unção ministerial que está em um homem ou uma mulher, que o capacita a evangelizar pelo mover do Espírito Santo, tá? Não é cursinho não, tá? Ele conhece o Evangelho, tá? Ele compreende o Evangelho de Cristo. Então, por entender o Evangelho, por conhecer o Evangelho, ele evangeliza. Evangelista, evangeliza. O que ele evangeliza? O Evangelho. O que é evangelizar? Pregar, anunciar. Todos fazem e devem fazer isso. Mas há uma unção específica para quem é evangelista nato. Para quem tem essa unção. Ah, pastor, eu não tenho essa unção, então eu não vou. Não, você tem que pregar sim, irmão. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, para terminar em 3 minutos, rapidinho. Último texto da noite. 2 Timóteo 4, versículo 3. Vamos ler o verso 2? 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Fala para o seu irmão, nós já estamos nesse tempo. Você sabia disso? Você sabia que... Alô, a Bíblia, na Bíblia não tem a palavra de Deus? Na Bíblia não tem a sã doutrina? Tem ou não tem a sã doutrina? Mas vai lá, Deus é amor, vê se deixa ele vai lá ver se eles deixam você pregar lá. Pega a sua Bíblia. A sua não? Então pega a Bíblia deles. Coitado, Davi Miranda já morreu, foi salvo pela graça, está no céu. Mas vai lá, pega a Bíblia do Davi Miranda e começa a pregar Paulo dentro da Deus é amor. Se os caras não te escurrassem de lá em meia hora. Não era para ser assim, né? A Deus é amor não é uma igreja cristã? Então era para falar glória a Deus, aleluia, maravilha. Não. Se for pregar Paulo lá dentro vai dar problema, hein? Deus é amor, maravilhas de Jesus. É pentecostal no geral, né? Porque pentecostal no geral vive da lei e de muitos rudimentos judaicos e obras mortas, que para Deus não vale mais nada. E se você estiver dentro de uma igreja pentecostal, das brabas mesmo, sabe aquelas brabas que chega a quebrar o piso do chão? Já viu? Eu já vi. Lembra, pastora? Nós fomos numa igreja, tinha um homem lá que... O pastor não aguentava mais. O pastor falou, olha, eu não sei o que eu vou fazer com esse irmão aí, viu? Todo culto ele quebra um piso. Eu já vi isso aí. Eu não sei, eu já vi. Quebrava, não quebrava, pastora? O apelido dele era peixe elétrico. Ele ficava... Mas dava cada sapateada, irmão, e quebrava o piso da igreja. Aí acabava o culto, o pastor, irmãos, vamos estar orando, porque vamos levantar uma oferta aqui. Toda semana tinha que arrumar o piso. Ele quebrava, pisava e quebrava o piso. Então, se você for pegar e pregar a sã doutrina em Cristo, numa igreja pentecostal das brabas mesmo, eles vão te pôr para fora. Igual em Lucas 4, que expulsaram Jesus da sinagoga. Só porque ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que ele me enviou, e os caras ficaram loucos. E ele só citou Isaías 61. Jesus não estava fora da Bíblia. Lucas 4. Ele estava lá, aí foi dado para ele o livro, e Isaías 61, e ele disse, hoje, foi essa palavra que foi o problema. O problema não foi o Isaías 61, o problema foi essa frase. Jesus disse, hoje se cumpriu essa palavra entre vós. Os caras começaram a olhar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí os caras ficaram loucos. Pelo que me enviou para pregar e evangelizar, para libertar. Ixi, pegaram ele, tiraram, expulsaram e iam jogar ele lá no abismo. Ele passou no meio deles, foi embora e nunca mais voltou. Isso porque ele estava numa igreja, hein?
Ele não estava num centro de macumba, não. Ele estava numa igreja, numa sinagoga. Onde o judaísmo tinha a escritura, falava de Deus, orava e tal. Então, irmãos, 2 Timóteo 4, verso 3. Virá tempo, e nós já estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias vontades, cobiças, né? E se recusarão. Fui pregar uma vez para um obreiro da Universal. Estávamos evangelizando, né? E falando da graça, entregando folheto e pregando a graça. Quando eu entreguei o folheto para o obreiro da Universal, o obreiro falou, não, eu não quero. Falei, mas irmão, aqui em Romanos 8, não, nem que tiver escrito eu não vou crer. Falei, mas aqui em Romanos 8, 20, não fala, nem mostra. Não, mas está na Bíblia. Não, nem que tiver escrito eu não vou crer. Eu ouvi isso de um obreiro da Universal. Está aqui, ó, 2 Timóteo 4, verso 4. Ó. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Para terminar, 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, sê ébrio em tudo, amém? Amém? Ébrio. Você sabe o que é ébrio, né? Você tem a volta do ébrio, né? Não tem? Ébrio, tem uns irmãos que, né? Não é demônio, não. Pior que não é demônio. Se fosse demônio, eu tirava. 2 Timóteo 4, 5. Sê sóbrio, ou seja, consciente. Sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, que é o assunto de hoje. O que é fazer a obra de um evangelista? Diga, evangelizar. Só que só pode evangelizar quem conhece o evangelho. Por quê? O que é evangelizar? É entregar um folhetinho e falar assim, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Isso é evangelizar? O que é evangelizar? É pegar um folhetinho e falar assim, ó, Jesus te ama, se você não se batizar, você vai para o inferno, hein? Isso é evangelizar? O que é evangelizar? É entregar um folhetinho e falar, olha, se você não estiver numa igreja, quando ele voltar, você vai ficar. Isso é evangelizar? Não, evangelizar é isso aqui, ó. Ô abençoado, tudo bom? Bom dia. Olha, você sabia que você é salvo pela graça de Deus? Hã? Em Efésios 1,3 diz que você é abençoado em Cristo com todas as bênçãos. E Efésios 2,8 diz que você já está salvo pela graça. Ah, mas como assim? Olha, quando Jesus morreu e ressuscitou, Paulo disse em 2 Coríntios 5,17 que agora você é uma nova criatura. O que é evangelizar? É pregar, é anunciar, é explicar o que a ovelha já é em Cristo nessa nova aliança. Evangelizar não é nunca condenar uma pessoa porque ele não está na igreja, ou porque não vai na igreja, porque ele não aceitou Jesus, ou recebeu Jesus, porque ele não batizou, porque... Isso não é evangelizar, irmão. Você que fuma, você vai para o inferno, hein? Não, isso não é evangelizar. Está claro ou não está claro? E como que é por aí fora? Como que é os folhetinhos que eles entregam nos pontos de ônibus? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje, esse é o problema. Hoje Cristo quer te salvar. Hoje? Mas ele morreu por mais de 2000 anos, ele quer me salvar hoje? É porque não conhece Efésios 2,8, né? Que pela graça somos... Então você não... Evangelizar não é falar, hoje Cristo quer te salvar. Evangelizar é falar, pela graça você é salvo. Evangelizar não é chamar a pessoa de pecador. Evangelizar é dizer que ele já foi justificado do pecado, porque Jesus morreu por ele na cruz. É isso que é evangelizar. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem teu ministério. Quem recebe? Graças e paz. Me aguarde a próxima. O que é ser pastor? Me aguarde. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.